matemática e está a dar formação cívica. O professor de geografia a ensinar as migrações, o movimento das populações, etc. Quando se quer criar uma disciplina específica para dar formação cívica, eu pressuponho que o professor que vai lecionar essa disciplina não é o professor o primeiro que é apanhado, mas é um professor que tenha uma formação muito sólida, por exemplo, em filosofia, por exemplo, em moral, por exemplo, em ética, por exemplo, em... E não é isso que acontece? O que acontece é que é o primeiro que é apanhado que vai dar esse tipo de formação cívica e, no fundo, nós ficamos admirados porque é que se reproduz muito rapidamente em sociedades como a portuguesa politicamente correto. Porque o professor está a ensinar formação cívica fora da sua aula de conhecimento, o que é que ele vai ensinar em termos de formação cívica? As ideias gerais que aqui andam. Muitas vezes essas ideias gerais, no meu ponto de vista, são a negação... Não há um programa legal? Não há um programa aprovado pelo Governo? Há um programa, mas no fundo... De que é que se fala nesta área da formação cívica? Nesta área da formação cívica pode-se falar dos direitos humanos, pode-se falar dos problemas raciais, pode-se falar dos problemas ambientais, mas uma coisa é uma pessoa falar dos problemas ambientais ou raciais, etc., no âmbito da sua disciplina. Outra coisa é um professor de uma disciplina qualquer de repente falar desse tipo de assuntos. Quer dizer, ele não está a dar formação cívica com qualidade, o que ele está é a reproduzir estereótipos. E aquilo que é útil em termos de formação, ele pode fazer... O que acha, Dr. Medina, desta ideia de autonomizar, de certa forma... com esta disciplina da formação cívica, creio que a ideia é bondosa, não é? É contribuir para que a sociedade forme cidadãos informados, responsáveis, livres, com capacidade de avaliar, de decidir e julgar. Essas coisas já... Provavelmente serão estes os grandes objetivos que estão por trás desta ideia da formação cívica. Essas coisas já de si muito vagas e deixadas ao arbítrio de cada qual não conduzia a nada. Por isso é que eu perguntei se havia um programa para cada professor. Mas há. Há o quê? Há linhas orientadoras, há um programa, mas depois há muita liberdade. Diz uma linha? Não, uma linha que estávamos aqui a falar, por exemplo, problemas ambientais, os direitos humanos, a democracia, o racismo, esse tipo de coisa. Mas isso vem lá enumerado. Mas um professor tem que ter boa preparação para dar isso. Muito boa preparação, ou então dá no âmbito da sua disciplina. Quer dizer, é no fundo repetir... Agora, estas áreas curriculares não disciplinares tiveram problemas sérios. Um outro problema foi sobrecarregarem os currículos. Mas há uma questão financeira ligada a estas áreas curriculares não disciplinares, aqui da área do professor Medina Carreira, que normalmente não é falado. Isto é, durante uma década, seja 10%, seja 15%, seja 20% dos currículos foram ocupados com estas três disciplinas. Os resultados destas três disciplinas, do meu ponto de vista, são o contrário daquilo que elas ambicionavam. Eu vou dizer, são um desastre. Agora, durante 10 anos, uma percentagem enorme dos orçamentos de Estado, dos orçamentos do Ministério da Educação foram gastos nestas disciplinas. Eu não sei se alguém fez contas para saber quanto é que isto custou. Deve ter feito o atual ministro. E estes números... Por falta de dinheiro teve que fazer contas. E estes números haviam de ser apresentados, eu não digo para que as pessoas fossem responsabilizadas, para que as universidades que criam este tipo de utopias, que apoiam este tipo de iniciativas, fossem confrontadas com... Professor Mitar Ribeiro, deixe-me fazer nenhuma pergunta. O que é que o senhor acha disto? Isto é alguma coisa que presta, isto não se ensina? Não, mas uma palavra simples, não é preciso teorizar sobre isso. O senhor acha que isto é um ensino necessário e digno de um país da Europa? Professor, há aspectos positivos que são irrecusáveis. Isto é, diminuiu o analfabetismo, melhorou a qualificação. Também era melhor. Pronto, em função do investimento, claro que... Agora, que o ensino tem problemas sérios de falta de qualidade, tem. Mas as pessoas não sabem escrever, dão erros, não fazem ideia nenhuma do que é a temperatura, as formas de temperatura, as pessoas não sabem coisa nenhuma, história, não sabem porque não é nada no quadro do tempo, não sabem se o Afonso Henriques foi antes de Salazar, ou o contrário. Mas não está-se a rir, está-se a rir, mas quer dizer, isto no fundo forma uma massa em grande parte de analfabetos letrados. Para mim, eu já disse várias vezes, para mim o desastre que o 25 de Abril produz foi no ensino. Enquanto que produziu boa obra na saúde, no ensino, neste ensino secundário e primário, não sei o quê. E não se vê jeitos, porque não se vê ninguém discutir isto com seriedade, com afinco e com regras. Por exemplo, na área das humanísticas, desculpe interrompê-lo, na área das humanísticas é muito evidente que muitos alunos chegam ao ensino superior sem conhecimentos básicos que de certa forma
faziam apelo a uma certa necessidade de memorizar. Eu posso. O Dr. Medina falou na questão das dinastias ou as datas mais importantes, digamos assim, da história, não é? Há um certo desincentivo a determinado tipo de métodos de aprendizagem e de aquisição de conhecimento? Quando as pessoas contestaram, com alguma razão, agora quando houve um aumento do número de alunos por turma. Porque para nós termos um ensino com qualidade, nós temos que na sala de aula ter possibilidade de acompanhar individualmente os alunos. Por exemplo, na escrita. Se temos que atender a muitas freguesias, esse trabalho torna-se inglório. Agora, mesmo ao nível da escrita, veja o que acontece. Um professor que tenha 2 horas por semana de história para uma turma, por cada turma, pode chegar a ter, imagino, 200 alunos, 200 e tal. 200 alunos, ver testes de mês a mês é muito difícil. Isto é, se eu tenho 200 testes para ver, eu posso estar 2 fins de semana seguidos a ver testes. Agora, para resolver esse problema, como é que os professores o resolvem? Evitando testes com muita escrita, fazendo testes com cruzinhas, escrevendo o mínimo possível, reduzindo esse tipo de exigência. Portanto, as próprias condições de trabalho nas escolas acabam por levar a que a exigência não seja viável como nós a desejávamos. Professor Mita Ribeiro, porquê que o senhor sublinha como síntese, digamos assim, desta sua reflexão, a ideia da promoção da ideologia do silêncio? A ideia da promoção da ideologia do silêncio é porque o que se passa nas escolas tem a ver com tradições culturais profundas. E há na sociedade portuguesa uma aversão cultural ao silêncio. Agora, quando eu defendo a ideologia do silêncio vale como qualquer outra. Agora, a questão... o senhor defende? Eu defendo esta ideologia. Agora, a questão é que a ideologia do silêncio é aquela que melhor casa com o conhecimento. O conhecimento precisa de tranquilidade, precisa de introspeção. Portanto, silêncio significando sossego. Sossego, tranquilo, exatamente. Introspeção nesse sentido. Agora, eu compreendo que uma sociedade como a portuguesa tenha problemas profundos com o silêncio. Foram séculos de um silêncio imposto pela tradição religiosa, depois foram décadas de um silêncio imposto por uma ditadura. Mas é a altura de se fazer o exorcismo dos problemas associados ao silêncio. Isto é tão problemática uma sociedade que não sabe gerir o ruído como uma sociedade que não sabe gerir o silêncio. E o silêncio tem espaços que lhe são próprios. Por exemplo, nas igrejas, nos hospitais e porquê que não na sala de aula. Portanto, de repente parece que as pedagogias trouxeram voluntariamente o ruído para a sala de aula. E quando eu falo na ideologia do silêncio, estou claramente a dizer que até posso não falar na escola toda, mas há espaços que são espaços próprios do silêncio na nossa sociedade. As bibliotecas, as salas de aula são... Eu agora temos de acabar o programa. Eu percebi essa sua ideologia. Eu, se fosse Presidente da República, condecorava no 10 de junho próximo. Silenciar e pôr ordem. Professor Gabriel Mita Ribeiro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Dr. Medina, de hoje a uma semana vamos ter aqui de novo o Dr. Alexandre Patrício Gouveia para falarmos dos déficits para fazer uma análise dívida, do problema do comportamento da economia, como é que isto vai, como é que isto não vai, enfim, com gráficos. Porque há muita informação. De uma forma ilustrada. Há informação recente e há... Sim, até 2 e 13, em princípio, para aquilo que há elementos de crescimento económico, a despesa do Estado, a dívida pública. Sobre a dívida pública, vamos trazer um gráfico. Vamos ter aqui alguma surpresa? Não, é uma boa informação, uma boa surpresa que eu hoje obtive no IGCP. Sabe o que é? O IGCP, Instituto de Gestão Financeira... Sim, já cá esteve o Presidente. Sim, já cá esteve, pois foi junto dele. Obtive os gráficos espantosos, vai perceber o que é a dívida pública. Muito bem, temas muito atuais, até porque se aproxima o fim do programa de ajustamento das nossas contas públicas, não é? E vamos ainda perceber como é que Portugal vai sair. Vocês que acreditam que é o fim do ajustamento, está bom? Fim do ajustamento, enfim, porque há uma data, não é? 17 de maio, mas obviamente toda a gente sabe que vamos continuar sob o escrutínio das instituições internacionais, dos nossos credores. A gente tinha crescer a despesa pública 20 milhões, ainda só descemos 10. Cá estaremos então de hoje a uma semana para conferir todos estes assuntos. Para todos, obrigada pela atenção. Boa noite.